paz do Senhor Jesus, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula hoje do Setup, o Seminário Teológico Avivamento Pleno, nossa segunda aula de Teologia do Novo Testamento. É o terceiro módulo que nós estamos dando. Tivemos o primeiro módulo desse ano, Gestão Eclesiástica, e depois nós tivemos também Princípios de Louvor e de Adoração. Estamos no terceiro módulo, Teologia do Novo Testamento. Lembra aos irmãos que nós não queremos falar só da teologia pura, mas da prática desse ensinamento do Novo Testamento para a nossa vida. Então nós temos aí irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, outros estão acompanhando pela página da SEMAP Oficial no Facebook. Vou ter que tirar essa máscara aqui porque não está muito bom não. Estou dentro de casa aqui, está tranquilo. Então, queridos, nós estamos com essas matérias, trabalhando esses módulos muito importantes. Estou falando aqui com o pessoal do YouTube e aqui com o pessoal do Facebook. E muito agradecido por vocês estarem aqui nessa segunda aula. Eu quero confessar algo a vocês. Pessoal, eu não tenho um costume de dar aula online. Nós temos a TV SEMAP, onde tem pregações, entrevistas, tranquilo. Também posso fazer abertura de algum evento sossegado. Agora, dar aula online ainda não é o meu perfil, não é? Eu não tenho assim muita habilidade, mas eu sei que eu preciso me adaptar, porque isso agora é uma tendência de darmos aulas online. Eu gosto de que o aluno pergunte, que a gente participe, mas eu espero que você aprenda muito nessa aula de hoje, vai ficar salva para acompanhar mais pessoas, né? Então, estou vendo aqui a irmã Perla, Juliana, Alessandra, sejam bem-vindas. Vocês aqui também que estão no YouTube, sejam muito bem-vindos. Já quero pedir a vocês um favor, 2 favores. Primeiro, que você compartilhe agora nos grupos do Facebook, compartilhe também aí no WhatsApp dos seus amigos e no canal do YouTube. Nós precisamos alcançar 1000 pessoas no canal do YouTube. Estamos chegando, acho que temos 892 pessoas inscritas. Porque tendo 1000 pessoas, a gente já faz no YouTube ao vivo. Nós estamos fazendo gravado no YouTube. Mas tendo 1000 pessoas, dá para fazer ao vivo. Então me ajude, gente. Eu preciso alcançar mais gente no canal do YouTube SEMAP Oficial, tá bom? Segunda aula de hoje, vamos falar sobre Teologia do Novo Testamento. A primeira aula já está salva no YouTube e na página do Facebook SEMAP Oficial. É uma aula muito espontânea. Eu não quero ficar preso a erudições, a palavras bonitas. Não é a minha tendência. Minha tendência é falar da prática da palavra na vivência da nossa vida cristã. Então eu falei sobre essa primeira aula e falei sobre essa segunda aula. Terminando esse módulo, nós já vamos entrar em outro, paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, é um dos ramos da teologia sistemática, e o pastor Geisiel Santos é quem vai dar essa aula para vocês online. Eu vou usar as revistas dele. Eu quero dar o crédito aqui ao pastor Geisiel, pastor da Igreja Pentecostal Rei na Glória, que ele tem uma editora chamada Palavra Verdadeira, e nós estamos estudando a teologia do Novo Testamento nessa revista, Sermão da Montanha, tá bom? Sermão da Montanha é a revista que nós estamos usando. E vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo também com essa revista. Cada revista desta custa R$15. Você pode deixar no escritório da igreja, pode fazer uma transferência, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o 779-8815-4910. É essa revista aqui, muito rica. E a gente quer honrar quem é da nossa terra. A gente quer honrar a gente que a gente conhece. Uma revista com muita praticidade, uma revista de fácil leitura, de fácil entendimento, e que ele é cirúrgico em pontos cruciais daquele determinado assunto a qual a revista propõe. Então, essa revista nós vamos usar, falando hoje sobre teologia do Novo Testamento. Quer dizer, para o pessoal do Setup, do Seminário Teológico Avivamento Pleno, esse curso de liderança e teologia, muita saudade de vocês mesmo. O pessoal da SEMAP, a igreja que eu pastorei, muita saudade. Olha, eu sei que a gente vai continuar usando online, mesmo que tudo isso passar, mas é tão bom estar perto. Eu agora acredito muito mais quando o apóstolo Paulo diz, eu entendo muito mais quando ele diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, ou seja, está mais perto, está mais junto. Saudade de vocês. Vamos para lá então, para a nossa aula agora, aqui pelo Facebook e também pelo Seminário Teológico
Avivamento Pleno aí pelo canal do YouTube no CEMAP oficial. Gente, é interessante quando a gente vai começar a abordar a questão da teologia do Novo Testamento. Eu vou ficar aqui, né? Fica melhor para ambos, né? Teologia do Novo Testamento. Eu falei para vocês semana passada o que era teologia, certamente vocês anotaram aí o que era teologia, que é o estudo das doutrinas da Bíblia. Eu falei sobre pontos cruciais desse grande empreendimento, que na verdade o Novo Testamento, tirando os evangelhos, são respostas dadas a uma igreja que estava começando, que havia muitas dúvidas, e Paulo recebe revelações, as cartas pastorais, enfim. Eu toquei muito no assunto da ressurreição de Cristo na aula passada, que para mim a ressurreição é a segunda maior e mais extraordinária doutrina de toda a Bíblia Sagrada, principalmente do Novo Testamento. A gente poderia gastar muito tempo só para falar sobre ressurreição, mas nós temos mais 3 aulas para cumprir o nosso propósito. E hoje eu quero falar sobre algo interessante, quero falar um pouco sobre o reino. Eu não vou entrar profundamente sobre o reino, mas eu vou tocar em assuntos importantes, pelo menos uma introdução sobre o reino de Deus, não é? Essa introdução é muito importante. Deus estabeleceu um reino, e esse reino é conhecido agora no Novo Testamento. A mensagem de João Batista era sobre o reino. Jesus aparece naquele período em que ele é batizado, a pregação dele é sobre o reino. Os discípulos começam a manifestar a pregação por onde eles estavam andando. E qual era a mensagem? Era a mensagem do reino. A maioria das mensagens de Jesus e a maioria das suas parábolas estavam concentradas na questão do reino de Deus. Eu não sei por que nós pregamos tão pouco sobre o reino, sendo que a grande mensagem de Jesus era falar sobre o reino. Inclusive, a oração do Pai Nosso toca no reino. Venha sobre nós o teu reino. Então, veja como essa questão do reino ela é muito profunda. Gente, existem livros enormes que gastam tempo falando sobre o reino de Deus. Mas o que eu acho interessante é que o Deus que propôs esse reino, esse Deus que nos inseriu no seu reino, é o Deus que estabeleceu princípios para este reino. E nós podemos ter, assim, mais clareza, de uma forma mais cristalina, a respeito do reino de Deus, somente através do Senhor Jesus. É Ele que vai nos trazer a grande ideia do reino. E eu estava lendo esses dias, Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre o remanescente de Israel, mas a tônica do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, que é a carta da salvação, é falar justamente que Deus não faz distinção nem entre os judeus e nem entre os gentios. João no capítulo 1, do versículo 11 e 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos que o receberam e creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo toca justamente nesse ponto. Israel rejeita, mas Israel é a oliveira. Ele usa uma figura de linguagem de uma árvore. Israel é a figueira. Eles são os judeus. Mas nós fomos enxertados nessa oliveira. Ou seja, nós somos galhos que foram enxertados. Paulo, contudo, diz que devemos ter cuidado. Porque se Deus não poupou os ramos originais, também não nos poupará. Isso não quer dizer que há uma distinção de Deus para os gentios em relação aos judeus. Não. Ele só está dizendo que houve graça de Deus. Ao fato que os judeus rejeitaram a essa ideia da salvação, ao evangelho de Jesus e ao próprio Jesus, nós fomos enxertados, uma vez que reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida. Mas Paulo vai dizer que todos nós, tanto judeus como gentios, estávamos debaixo da desobediência. Irmãos, eu acho extraordinário isso. Se você tiver a Bíblia aí, Romanos capítulo 11, eu vou pegar só do versículo de número 30 ao 32. Romanos capítulo 11, do versículo 30 ao 32. Ele diz assim: assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Ele está dizendo, vocês gentios também foram desobedientes. O que é gentio? É aquele que não nasce em Israel. É aquele cuja nacionalidade não é de Israel. Não é um judeu, não é um israelita. Mas ele diz, eles foram desobedientes. Vocês também foram desobedientes. Mas a desobediência deles gerou uma oportunidade para os gentios. Assim também, estes agora, versículo 31, foram desobedientes para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Aí,
Deus, então, mesmo considerando que os judeus foram desobedientes, alcançou também esses desobedientes judeus pela sua misericórdia. Então Deus trouxe misericórdia aqui no Facebook, aqui no YouTube. Ele trouxe misericórdia tanto a judeus como a gentios. E aí o versículo 32 diz: pois Deus encerrou, ou seja, Deus colocou num pacote só, todos debaixo da mesma desobediência, a fim de que para com todos usar misericórdia. Deus poderia, no seu primeiro plano, salvar só os judeus e depois salvar só os gentios. Mas ambos desobedeceram. O que Deus fez? Deus os colocou no mesmo pacote e trouxe salvação a todos eles, através do sacrifício redentivo de Cristo. Irmãos, isso é tão extraordinário, que na minha cabeça é uma conjectura. Eu vejo o apóstolo Paulo lá escrevendo a carta, o Espírito falando: é isso aí, meu filho. Escreva isso aí. A desobediência dos judeus gerou oportunidade para os gentios. Escreva também que mesmo eles sendo desobedientes, o Senhor usou de misericórdia também para com eles. E depois juntou todos eles, para que todos eles fossem alcançados com um plano redentivo de salvação através de Jesus. Quando Paulo recebe essa revelação extraordinária de um Deus que não faz distinção, de um Deus que quer salvar a todos, porque esse é o propósito do coração de Deus, Paulo para a mensagem. Paulo, ele encerra essa passagem e ele canta um hino, irmãos. Imagina o apóstolo Paulo cantando. Ele então para tudo isso porque ele recebeu uma tão grande revelação, que do versículo 33 ao 36 ele levanta um hino no meio da carta e ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele fala: o Senhor é grande demais, o Senhor é poderoso. Quem poderia imaginar uma coisa como essa? Quem compreende a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que seja recompensado? Aí ele termina essa passagem bíblica dizendo assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, glória, pois a ele eternamente. Amém. Ele canta um hino de adoração com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de esperança por essa revelação, porque agora não contempla-se uma nação, mas contempla a todos. É aí que o reino de Deus entra. É aí que o reino de Deus é estabelecido. Porque o Deus da antiga aliança, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus irado. Era um Deus que era olho por olho e dente por dente. Quebradura por quebradura, pé por pé, mão por mão. Irmãos, viver aquela lei era quase que impossível. Era quase que difícil viver toda a lei. Por isso que, nesse entendimento, quando Jesus vem falar agora não mais sobre a lei, mas sobre a graça, aí a história muda. Porque qual é a diferença da lei para a graça que eu falei na semana passada? Eu vou abrir aqui para vocês em Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 20. Romanos capítulo 3, versículo de número 20. Olha o que diz aí. Por isso ninguém será justificado diante do Senhor pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só mostrava o pecado, mas a lei não mostrava a solução. O versículo 21 de Romanos capítulo 3 diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e o testemunho dos profetas. A justiça de Deus é quem? É Cristo. Cristo é quem pode cumprir toda esta lei. Ainda lá em Gálatas capítulo de número 3, eu quero ler com vocês também agora. Gálatas capítulo 3, versículos 21 e versículos 22. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 21 e 22. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? O apóstolo Paulo pergunta. De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse trazer vida, se desse uma lei que pudesse trazer vida, a justiça na verdade teria sido pela lei. Então a lei não produz vida. A lei ela só mostrava o pecado. Mas a graça através de Jesus é quem produz a vida. E por que isso? É simples. Você já percebeu que nós já tomamos multa? Eu estou falando, nós não temos ter tomado multa assim não, mas alguém pode ter tomado multa porque não usou o cinto de segurança. Mas perceba que o cinto de segurança é para o seu próprio bem. E você toma uma multa porque você deixou de negligenciar aquilo que traz benefício para você mesmo.
Então, a lei era justamente uma ideia nesse sentido. A lei ela lhe mostrava o problema do pecado, mas ela não lhe explicava a solução. Então ela só dizia, você tem que usar o cinto. Mas não mostrava por que eu deveria usar o cinto, que me traria benefícios. Então, nenhum homem conseguia viver a lei, porque era impossível viver 613 leis. Mas Cristo vem e não revoga a lei, mas vive perfeitamente a lei. O Senhor é quem cumpre toda a lei, porque o homem por si só não poderia vivê-la. Enquanto a lei mostrava a morte, a graça mostrava a vida. E é por esse simples motivo que quando Jesus aparece, trazendo uma mensagem sobre o reino de Deus, os judeus não entendem. E sabe onde está isso? Em Romanos, desculpe. Em Mateus, capítulo 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistis ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Versículo de número 40. E ao que demandar contigo e tirar a tua túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Então o judeu olhou para esse Jesus que se chamava Filho de Deus e falava assim, peraí, não estou entendendo. O Deus do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Aí vem esse Jesus dizendo, se bater na minha face, eu tenho que dar a outra. Quer dizer que se eu andar com alguém 1 milha, eu sou obrigado agora a andar por 2, mas não obrigado, mas com a consciência limpa de andar com ele 2 milhas. Então essa mensagem do reino, a mensagem da graça, não encaixava na cabeça de judeu, porque ele estava trocando agora toda a lei em uma palavra, amor. Toda a lei se resume em uma palavra, amor. E por esse motivo, que o reino de Deus é estabelecido. Pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus no nosso coração e na vida do povo de Deus. Mas para que Deus trouxesse princípios, a fim de que esse reino fosse estabelecido e que nós vivêssemos como súditos desse reino, ele trouxe um manual de conduta. Mas que na verdade é muito mais que um manual. É a constituição do reino de Deus. E essa é só a introdução, tá bom? Que é o Sermão da Montanha. Do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus sobe ao monte para trazer a constituição do reino de Deus. Querido, eu vou te falar uma coisa. Minha irmã, meu irmão que está aí. Se você conseguir viver o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você é um súdito do reino de Deus. Quero só fazer aqui trazer uma informação importante. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, ok? Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Marcos, Lucas e João usam a expressão reino de Deus. Por quê? Porque Marcos está escrevendo aos romanos, então ele tem que especificar de quem pertence esse reino, que não é de César, mas é de Deus. Lucas está escrevendo aos gentios, mostrando um Deus verdadeiro que reina sobre todas as coisas. E João está escrevendo ao mundo inteiro. Só que Mateus não está escrevendo a romanos, nem a gregos, nem a gentios, nem ao mundo inteiro. Mateus está escrevendo aos judeus. E para que os judeus não ficassem ofendidos, ele não coloca reino de Deus, mas reino dos céus. Porque o judeu tinha medo de falar o nome de Deus em vão. E na cabeça de um judeu, quando se falava de céus, já se falava da morada de Deus, era algo que já estava interligado ao próprio Deus. Daí Mateus usar a expressão reino dos céus, e também João Batista usar a expressão está chegando a vós, o reino dos céus. É interessante, uma informação importante sobre a teologia do Novo Testamento, é que Marcos é a fonte de todos os evangelhos. Só para você ter uma ideia, dos 612 versículos que são usados em Mateus, na verdade são mais, mas 612 versículos que Mateus usa, esses 612 versículos são tirados dos 662 versículos do livro de Marcos. Marcos tem 662 versículos. Mateus retira 612 versículos do livro de Marcos para escrever o seu evangelho. Ele inclui mais versículos, mas perceba como Marcos é a fonte
para Mateus, para Lucas e para João. Agora, olha o que é interessante. É que Moisés está no Sinai, trazendo os 10 mandamentos. Perceba que o reino de Deus, ele tem constituição. Mas enquanto no Sinai é uma constituição para Israel, aqui no Monte das Bem-aventuranças é uma constituição, para todas as nações onde houver um súdito do reino do Senhor. Só que diferente do Monte das Bem-aventuranças, quando Moisés está trazendo as tábuas da lei, diz que o monte ferve, que tem relâmpago, que tem trovão, e que o povo estava absolutamente com medo. Mas enquanto havia medo lá no Monte Sinai com Moisés, com Jesus, ele traz uma mensagem de paz, uma mensagem de graça e uma mensagem de felicidade. Existe uma constituição do reino sendo estabelecido através do sermão do Senhor Jesus. Por esse caminho é que nós vamos percorrer agora, sobre a abordagem do Senhor Jesus na sua mensagem do Monte das Bem-aventuranças, ou a sua mensagem da constituição do reino de Deus, em Mateus capítulo de número 5. É sobre isso que eu quero tratar nessa segunda aula hoje da teologia do Novo Testamento. Deixa eu dar uma respirada, porque isso que eu falo, às vezes eu falo muito rápido, eu recebo tanta coisa aqui, começo a liberar para vocês, mas está dando para pegar? Se não der para pegar, você volta um pouquinho e você vai anotando aí, porque eu sei que são muitas informações para a gente colocar no nosso coração. Romanos capítulo 5, Jesus sobre o monte. E Jesus então, ele traz uma mensagem. Perceba que essa mensagem que o Senhor Jesus está trazendo à grande multidão não é um sermão de juízo, mas é um sermão de promessa. Estou lendo aqui no livro que nós vamos usar, tá vendo? Não é um sermão de juízo, mas um sermão de promessa. É um sermão em que Deus promete uma grande salvação para aqueles que estiverem dispostos a fazer a vontade do Pai. Então, nessa mensagem do Senhor Jesus, que é o sermão da montanha, que vai do versículo 3 até o versículo 12, a constituição no seu cerne, mas você vai ver essa constituição inteira até o último versículo do capítulo 7 do Evangelho escrito pelo nosso irmão Mateus. E ele faz algumas abordagens. A primeira abordagem que o Senhor Jesus fala é sobre os pobres de espírito. E quando Jesus fala assim, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está vendo aí? Mateus usando o reino dos céus. Quando ele fala pobre de espírito, ele não está falando de alguém que é pobre materialmente ou que é pobre financeiramente. Não se fala de uma pobreza financeira, como sendo, às vezes a gente pensa que, irmãos, isso talvez é um extremo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente coloca na cabeça que Deus quer que você seja pobre financeiramente, que eu passe miséria na vida, porque é desse pobre de espírito que Deus está falando. Não é dessa pobreza que Deus está falando. Não é dessa pobreza financeira, de andar numa miserabilidade. Não é de alguém que anda se humilhando. Não é disso. Não é disso. Essa pobreza que ele está falando, que é uma bem-aventurança, é daquele que humilha a si mesmo. É uma pessoa que não é arrogante. É uma pessoa que não é orgulhosa. Provérbios 16 diz que o orgulho precede a queda e a altivez precede a ruína. É alguém que, mesmo sendo rejeitado, ele se mantém humilde na presença de Deus. Lembra que a Bíblia nos fala que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes? É desse tipo de pobreza que o Senhor Jesus está abordando aqui nessa bem-aventurança. Olha o que diz aqui a nossa revista. Essa pessoa jamais agirá arrogantemente, ou rejeitará ajudar ou ser ajudado, pois é humilde, simples e amável. E o que o coloca na condição de alguém que tem a natureza de Deus, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, é para que essa pessoa que anda em humildade terá para si um lugar reservado no reino dos céus. Você é pobre de espírito? Irmãos, não é ser pobre financeiramente. É lógico que não tem nenhum problema em ser pobre financeiramente. Eu só estou dizendo que você não pode buscar essa pobreza financeira achando que é desse tipo de pobreza que Deus está falando. Porque existem muitos ricos. Irmãos, é uma coisa que eu aprendi.
Existem muitos ricos humildes e existem muitos pobres arrogantes. Então não é disso que o Senhor Jesus está falando, mas de alguém que sabe andar em submissão diante de Deus. De alguém que sabe andar em uma vida piedosa, sem orgulho, sem arrogância na presença de Deus. E a esses, o Senhor Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Isso quer dizer que o Reino dos Céus é para você que está assistindo essa aula agora. O Reino dos Céus é para mim que estou nessa aula aqui agora. O Reino dos Céus é para todos aqueles que são pobres de espírito, que entendem que a vida que você tem é por causa da misericórdia de Deus, que entende que aquele prato de comida, o pão de cada dia, é fruto da misericórdia de Deus. Que entende que você tem tido livramentos não é pelos seus méritos e que você tem alcançado bênçãos materiais, financeiras, espirituais, conjugais e familiares, ainda que você trabalhe, sim, mas tudo isso é fruto da bondade de Deus. A segunda bem-aventurança que o Senhor Jesus trata, porque nós temos pouco tempo aqui, viu, gente? Só uma hora a nossa aula. É que ele fala assim, versículo número 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu quero falar 3 coisas que não é esse choro. Primeira coisa, esse choro que o Senhor já está dizendo não é um choro de medo. Tem gente que por causa do medo chora. Tem gente que por causa do medo porque pecou. O medo porque falhou, ele começa a chorar. Não é esse tipo de medo que a Bíblia está falando, de choro, desculpe. Um choro que eu tenho medo do peso da mão de Deus sobre minha vida. Também não é um choro de remorso, porque Judas também chorou. Não é esse choro de remorso. O que gera aqueles que choram e serão consolados é um choro de arrependimento. A terceira coisa, que não é um choro de vingança. Como aconteceu com Absalão, que chorou porque a sua irmã foi violentada. Mas ele está no coração, eu estou chorando de raiva, de vingança, pela injustiça. Não é desse choro que a Bíblia está falando. Ele diz, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse? Não é o choro também da reclamação. Que tem gente que chora, irmão. Tem gente que a situação foge de controle e ele começa a chorar. Não é esse choro. Porque Deus ele não se preocupa com a sua performance. Deus não está procurando as suas habilidades. Mas Deus está procurando intimidade. Intimidade. Em Salmo capítulo 51, versículo 17, diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Você sabia que o choro foi motivo de Deus trazer muitos livramentos e bênçãos aos seus filhos? Sabe por que Deus revogou o que tinha falado para Ezequias, por meio do profeta Isaías? Porque ele chorou. Ainda o salmista diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com júbilo. Então o choro é o que atrai a presença de Deus. Mas que tipo de choro é esse? O salmista diz no Salmo 147, versículo 3, que Deus sabe os quebrantados de coração e lhe ata as suas feridas. Então fica claro que esse choro é alguém que está sofrendo injustiça. Ele está sofrendo injustiça. Ele é a parte inocente na história, mas ele não revida, ele prefere chorar aos pés do Senhor Jesus. E o exemplo que eu tenho é daquela mulher que lavou os pés do Senhor Jesus com perfume caríssimo e com lágrimas nos pés de Jesus. Ou seja, um coração contrito, um coração voltado à presença de Deus. Quando você entra lá no seu lugar secreto e você começa a chorar dizendo, Deus, eu poderia entrar com a causa, eu poderia revidar, eu sofri o dano, como diz a palavra, mas eu confio em Ti. O Senhor é meu justo juiz, do Senhor é a vingança, o Senhor vai cuidar da situação, eu confio, ou pelo sim ou pelo não, eu choro nos teus pés, porque eu confio na bênção do Senhor. A terceira bem-aventurança, ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, versículo número 5, porque eles herdarão a terra. Há uma adagio popular que diz bem assim, que o mundo é dos espertos, mas os céus é daqueles que buscam a face de Deus. Mas o mundo também não é dos espertos. Esse adágio popular é muito falho e equivocado. Porque o Senhor prometeu posses
e prosperidade para os mansos. E lembre, irmãos, que mansidão é fruto do Espírito. Mansidão é fruto do Espírito. É alguém pacífico, é alguém manso. Irmãos, aleluia, nós precisamos de mansidão pelo Espírito. Nós estamos, irmãos, você sabe que esse tempo agora, tem gente entrando em depressão absurda. O número de síndrome do pânico aumentou absurdamente. As doenças emocionais cresceram muito agora nesse tempo dessa pandemia, dessa quarentena. As pessoas estão entrando em colapso emocional e mental. Mas o crente, lavado, redimido pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tem um fruto do Espírito chamado mansidão. É aquilo que está em Provérbios. Eu vou ler para vocês aqui agora. Provérbios capítulo 15. É um versículo que eu gosto muito para mim. Não é que eu sou assim manso, não, irmãos. Né? A gente anda pelo fruto do Espírito mesmo. Mas assim, Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aprendi uma coisa. Quando você estiver muito alegre, cuidado para você prometer coisas que você não possa cumprir. Mas principalmente, quando você estiver muito chateado porque não teve mansidão naquele momento, cuidado para você não falar palavras que vão ferir pessoas e que pode acabar com uma amizade de 10 anos ou com um casamento de 20 anos. Então procure como de Jesus a mansidão, porque quem é manso, a posse da terra já está em tuas mãos. A posse da terra já está em suas mãos. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não, Deus não, a pergunta errada é: Deus, o Senhor quer isso para mim? Não, já é seu. É se você quiser, porque Deus já quer. Mas não é só querer, é ouvir. E a palavra ouvir é obedecer, porque obediência gera bênção. Então, se você é manso, a terra já é sua, a prosperidade já está para você. Mas se você não é, busque o fruto do Espírito e a mansidão será gerada dentro do seu coração. Amém? Vamos lá. Meu Deus, eu estou mexendo para lá, eu mexo para cá, e nós vamos caminhando aí em nome de Jesus. Eu quero aqui abençoar a vida de Jadiel. Jadiel está aqui atrás, é a pessoa que tem me ajudado muito. Olha pela vida de Jadiel, é o nosso futuro vereador em breve, nosso futuro vereador, abençoando a nossa vida aqui, um servo de Deus abençoado. Ainda em Mateus capítulo 5, vou aqui com a outra Bíblia, a Bíblia Shed, eu estava lá com a Thompson. Versículo 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqui a nossa revistinha que nós estamos usando, para que vocês possam ter um material para usar. Glória a Deus. Ele diz assim: o texto é um elogio para aqueles que procuram serem justos, aprovados e sinceros diante de Deus e dos homens. Pessoas que não se apossam de bens alheios e nem procuram tirar vantagens sobre o seu próximo, mas que dá a cada um conforme o que lhe é justo, em uma busca constante por agradar a Deus. Tais pessoas jamais se calarão ao verem alguém sofrendo injustiça, pois amam a retidão e buscarão torná-lo um direito de todos. Jesus disse que estes serão providos de todas as suas necessidades. Olha, se você é justo, você vai ser farto em Deus, farto de dias, farto de longevidade, fartos das finanças, fartos de saúde, fartos da alegria, da paz, da graça e da esperança do Senhor Jesus sobre a sua vida. Lembra que o profeta Isaías diz que não há justiça em nós, mas essa justiça é a justiça de Deus sobre nós. Irmãos, a palavra justiça na língua chinesa, o mandarim, são 2 caracteres. O primeiro caractere é um cordeiro que fica em cima. E o segundo caractere é o homem que fica embaixo. A palavra justiça é a junção do cordeiro com o homem. E na língua chinesa, esses 2 caracteres formam a palavra justiça. E que esses caracteres são justamente aquilo que a palavra diz. O cordeiro é Jesus e o homem está embaixo. Por quê? Porque quando Deus olha para o homem, ele não vê primeiro o homem, ele vê primeiro o cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma vez que ele vê o cordeiro, ele vê o sangue de Jesus, do cordeiro, sobre o homem. E nesse momento, essa palavra justiça se torna verdade. Porque não há justiça em nós, mas por meio do sacrifício de Jesus, eu sou justificado.
Quero profetizar algo de Deus aqui. Essa aula é profética. Essa aula é profética. Aleluia. Se você tem fome, sede e justiça, Deus vai lhe fartar de dias e de longevidade. Eu vou falar algo aqui para você, como profecia da parte de Deus. Se os teus pais não viram os teus filhos nascerem, se os teus pais não viram os teus filhos nascerem, é porque houve morte prematura sobre tua casa, sobre a tua família, a sua ascendência. Mas eu quero lançar uma palavra sobre esta palavra. Você que tem sede e fome de justiça, você vai ver os filhos dos teus filhos. Você será farto de dias como Jó foi. Eu quero profetizar que toda morte prematura na tua casa está encerrada, revogada, aniquilada, anulada pelo sangue do Senhor Jesus. Porque haverá fartura de Deus. Tanta fartura que as tuas mãos não conseguirão segurar o tanto que o Senhor enviará. E você vai dar, irmãos, a prosperidade traz duas coisas. Primeira coisa, ela me abençoa. E segunda coisa, ela me abençoa para eu abençoar a outros. Quanto mais você liberar, mais fartura de Deus chegará sobre a sua vida. Mateus capítulo 5, desculpe gente, tenho que adiantar. Quanto tempo aí, Jadir, por favor? 36 minutos de aula. 36 minutos de aula. 24 minutos. 24 minutos, senão já era. Vamos lá. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, a palavra misericórdia é uma palavra muito interessante, porque a palavra misericórdia é de uma palavra do latim chamada miseratio, ou miserere, ou miseris. A palavra misericórdia é a palavra miseres, ou miserere, ou miserati, que quer dizer compaixão. E a outra palavra do latim, as duas palavras são do latim, cordis, que quer dizer a palavra coração. O que é a palavra misericórdia? Miseres quer dizer compaixão e cordis quer dizer coração. O que é isso? É que esse coração é o coração de Deus. E o misereves, que é o miserável, é o homem. Porque Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Então nós estávamos na miséria espiritual. Aí Deus pegou esse miserável, que sou eu, e que é você, me desculpa falar isso, e colocou dentro do coração dele. E isso se chama misericórdia. Mas perceba, aleluia, o Espírito Santo está falando aqui. É que Deus ele tem atributos transmissíveis e atributos que não são transmissíveis. Por exemplo, a onisciência é um atributo que Deus tem que ele não transmite. A onipresença é um atributo que Deus tem que ele não transmite. A soberania é um atributo que Deus tem que ele não transmite. Mas existem outros atributos que Deus transmite. Por exemplo, Deus é santo. E ele transmite santidade para nós. Ele diz assim em 1 Pedro 16, sede santos, porque eu sou santo. Esse é um atributo transmissível de Deus. Jesus disse que ele era a luz do mundo e diz, vocês também são a luz. É outro atributo, a luz do Senhor. E existe um atributo, que é a misericórdia. Deus é misericordioso? É. Ele diz, vocês também podem ser misericordiosos. Por causa dessa transmissão da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E ele diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, Jesus prometeu que esses misericordiosos seriam alcançados pelas misericórdias de Deus. O que é misericordioso? É aquele que compadece da dor do próximo. É aquele que tem compaixão do próximo. E eu vou falar uma coisa, irmãos, se tem um tempo que a igreja tem que mostrar misericórdia e compaixão, é esse tempo agora. Irmãos, esse frio desse ano eu creio que vai ser muito forte. Então, tenha misericórdia, as pessoas estão dormindo nas ruas. Ajude as pessoas. Porque o quanto você alcançar pessoas com misericórdia, a misericórdia de Deus também te alcançará. Só estamos de pé por causa da misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículo 20 ao 22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E diz que por causa dessas misericórdias é que nós estamos firmes. Hoje, quando você acordou, uma nova misericórdia de Deus te alcançou. Versículo 8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há uma forma de ser limpo. Há uma forma de ser limpo. Você pode ser limpo pelo Espírito Santo, porque rios de águas vivas fluirão dentro de vós, João capítulo 7.
Você também é limpo pela palavra. João capítulo 15, versículo 3 diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa limpeza é uma limpeza interior. Quando você ouvir a expressão coração, rins ou fígados, eram expressões que os judeus estavam usando para falar sobre o interior do ser humano. Então, quando ele fala limpo do coração, olha o que diz a revista. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16, vemos o apóstolo Paulo reproduzir as palavras do Senhor, citadas em Levítico capítulo 20, versículo 7. Sede santos, porque o vosso Senhor é santo. Em Apocalipse 7, 14, vemos que chegarão ao céu aqueles que se lavaram e branquearam as suas vestes espirituais no sangue do Cordeiro. Portanto, ser limpo de coração é uma exigência inegociável de Deus, pois é o critério básico para ir morar no céu. Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. Olha a constituição do reino. Pastor, como é que eu posso ser limpo do coração? Pedindo ao Espírito Santo para te limpar? Lendo a palavra de Deus que produz limpeza espiritual, mas também preenchendo a sua mente com coisas que lhe santificam. Ah, irmão, você ficar aí de meia-noite às 6 horas da manhã assistindo série. Se você ficar aí 2 horas assistindo Globo News e Jornal Nacional, se você ficar assistindo novela que traz lascívia, prostituição, homossexualismo, você nunca vai limpar seu coração. Pelo contrário, você está colocando lixo dentro de você. Mas você, quando lê a palavra, ouve o louvor, você assiste bons vídeos de pregação, você lê livros, sejam seculares ou não, mas que tenham boas informações, irmãos, isso produz limpeza espiritual na sua mente, que desce ao seu coração e enche o seu espírito. Então procure ser limpo de coração, porque os limpos de coração verão a Deus. Aleluia! Vamos lá, já estou caminhando para o final. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Irmãos, eu acho que não há nada mais difícil nessa vida, ou pelo menos uma das coisas mais difíceis dessa vida, é conviver com uma pessoa agressiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não consegue manter a paz, que não consegue manter relacionamento com outras pessoas, pessoas que não têm amabilidade, que não têm o fruto do Espírito Santo. Então essas pessoas, elas não entram na bem-aventurança. Oh meu Deus, você que é muito nervoso, qualquer coisa você estoura, meu irmão. Você tem que ser um pacificador de Deus nesse tempo. É lógico que pacificador não é só para apanhar. Pacificador fala a verdade, denuncia o pecado, lógico, mas está falando de uma paz aqui dentro de você, que ninguém pode roubar essa paz de dentro de você. É uma paz que está dentro do seu coração. Eu quero abrir aqui Coríntios, para deixar esse versículo bíblico para vocês. Ô gente, vai me desculpando alguma coisa aí, de algum erro na aula, eu estou procurando melhorar, tá? Passar boas informações para você, abençoar a vida de vocês. Esse é o desejo do meu coração. Vamos aqui para Coríntios. Somente um favor. Aleluia. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Ainda que existam guerras pelo lado de fora, há uma paz muito grande pelo lado de dentro. Não importa se você está vendo em uma guerra, mas dentro de você tem que ter paz. Dentro de você tem que ter paz. Essa paz vem por causa do homem interior que é formado dentro de você. Esse homem interior é a reprodução de Cristo em nós. Romanos capítulo 7, versículo 22 diz bem assim: pois segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Esse homem interior é formado através da presença do Espírito Santo, formando Jesus em nós. E aí, quando Jesus vem, a paz que excede todo entendimento também é produzida dentro de nós. Irmãos, vocês que são líderes, vocês precisam transmitir paz nesse tempo. Vocês precisam transmitir essa paz. Vocês precisam ser mensageiros da paz, promotores da paz. Não sejam propagadores do caos, propagadores fatalistas,
propagadores que estão trazendo pânico às suas igrejas, às pessoas, aos familiares. Ah, vai morrer 20 mil esse ano. Não, eu não sou propagador do caos. Eu propago, o Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor vai trazer alegria. Isso não quer dizer que eu não reconheço o problema, mas eu tenho uma palavra de vida para gerar para a minha geração. Porque os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Você é uma pessoa da paz, então você é um filho de Deus. É um filho de Deus. Vamos lá. Oh, aleluia. Mateus capítulo 5. Li com vocês agora. E temos as duas últimas bem-aventuranças. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, eu vou dizer que talvez nós não temos passado tanta perseguição no país. Mas uma vez eu lembro uma palavra muito importante, quando alguém perguntou a um professor muito conhecido na teologia, perguntando assim: a igreja se torna fiel porque ela é perseguida? A igreja se torna fiel porque ela é perseguida? E o pastor respondeu, aquele professor: não, ela é perseguida porque ela é fiel. A fidelidade muitas vezes é produzida debaixo da perseguição. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber que o tempo que a igreja e o povo de Deus mais cresceu foi debaixo da perseguição. Nós já estamos sofrendo um pouquinho de perseguição por causa dessa pandemia. Igrejas sendo fechadas e tantas outras coisas mais. Mas essas perseguições fazem parte daqueles que são súditos do reino de Deus. Mas há uma palavra para esses súditos. Aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence à igreja. O reino dos céus já está aqui em vós. Pelo contrário, o Evangelho diz, o reino de Deus já está dentro de você. Você que está assistindo agora essa aula, a segunda aula de teologia do Novo Testamento, o reino de Deus já está dentro de você. A luz sempre vai incomodar as trevas. Nós não devemos nos entristecer por causa do nosso modo de viver. E se o nosso modo de viver, a nossa fé começar a incomodar as pessoas, devemos nos lembrar de Jesus, que Jesus disse que a esses que sofrem perseguição, eles receberão galardão da parte do Senhor. A última bem-aventurança é: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Agora, ele não fala de uma perseguição coletiva, mas de uma perseguição individual. Uma perseguição direta, de injúria, de calúnia, de difamação. Uma injúria que talvez você sofra na escola, porque você tem princípios cristãos e o pessoal quer implantar na cabeça das crianças o homossexualismo. Talvez uma calúnia, uma perseguição porque você é da área política e você tem colocado coisas contra pessoas que não têm princípios da palavra e querem tirar algumas verdades da igreja, acabarem com a família, e talvez você sofra perseguição por causa disso, na escola, na universidade, no seu trabalho. Quem sabe porque só você é crente, lá naquele trabalho o pessoal zoa de você, lhe humilha, porque ele sai para beber, sai para prostituir, sai para ir para o motel, e você prefere se conservar na presença de Deus. Mas há uma palavra dizendo: regozijai-vos e alegrai-vos, oh meu Deus, porque grande é o vosso galardão nos céus. Irmãos, essa vida é transitória, essa vida é temporária, a eternidade é algo que vai prevalecer para todo sempre. Se você não recebeu galardões aqui, reconhecimentos aqui, fique tranquilo. O melhor não é ser conhecido na terra, o melhor é ser conhecido nos céus. O melhor é você dobrar os joelhos e o Salmo capítulo 40 se cumprir. Eu esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Ou seja, alguém que é conhecido nos céus. Alguém que é conhecido nos céus. A revista diz assim: como foi dito na introdução, esse texto ele não traz uma mensagem de exigências, mas esse texto traz promessas que têm galardão. Mas para receber esse galardão, é preciso usar uma coisa chamada obediência. Em todas as bem-aventuranças, se você prestou atenção, em todas as bem-aventuranças está a descrição da natureza de Deus, que o Senhor está reservando nos céus algo para pessoas que são
imitadoras do Senhor Jesus. Imitadoras do Senhor Jesus. Essa revista tem algumas perguntas. Quanto tempo aí, meu amigo? Falta 10 minutos. 10 minutos para a gente finalizar a aula. É tanta informação, irmãos, tanta informação, que a gente tem que procurar as minúcias aqui. O que caracteriza uma pessoa pobre de espírito? É o que eu quero que você responda. Para quem é prometida a posse da terra, planeta Terra como promessa. Quem são os misericordiosos? Qual a característica dos pacificadores? E qual deve ser a nossa reação quando somos perseguidos por sermos cristãos? Está aqui. Está aqui para vocês. Gente, essa é a revistinha Sermão da Montanha. Custa apenas R$15. Tem essa e tem a de Paracretologia, a doutrina do Espírito Santo. Já está lá no escritório da igreja. Você já pode procurar Túlio lá. Todas as tardes está lá. Se você precisar ir pela manhã, procure ele também, ligando antecipadamente. Às vezes você vai ver um cadeado na porta da igreja, mas a igreja está funcionando normalmente. É só chamar que o pessoal atende. Passamos também uma vez no cartão essa revistinha aqui, o Sermão da Montanha. Tá bom? Tá bom aí para ver? Já disse, o Sermão da Montanha. Foi o meio que nós encontramos para que você tivesse acesso a um material. Porque os livros para chegarem até nós está demorando 15, 20, até 30 dias para chegar. Então é uma ferramenta de uma fonte de pesquisa muito importante para nós tratarmos sobre a teologia do Novo Testamento. E vamos usar também outra revista da Paracretologia, também para você usar como fonte de pesquisa para abençoar a sua vida, tá bom? Queridos, essa é a nossa segunda aula de hoje. Sábado, às 4 horas da tarde, em nome de Jesus, eu estarei aqui de volta. Eu quero agradecer as orações dos irmãos. Eu tenho enfrentado muitas lutas, os irmãos conhecem, sabem que eu tenho algumas lideranças aqui, eu cuido de algumas frentes de lideranças aqui na cidade, não é? Tem algumas coisas que eu sou responsável, eu sou coordenador da casa de oração, eu tenho muito orgulho por isso e falo com muito orgulho mesmo, de uma casa que ela funciona 24 horas durante 7 dias da semana de oração e de intercessão. Eu estou liderando agora uma conexão de pastores de igrejas do sudoeste, sul da Bahia, que trabalham na visão de células e de pequenos grupos, pela central, pelo DNA. Eu sou vice-presidente da Comec, que é o Conselho de Ministros de Pastores Evangélicos de Conquista, ao pastor Sebastião, que é o nosso líder, né? Então, são essas 3 frentes, e ainda eu lidero o projeto Igreja Unida, um projeto de ação social, de evangelismo e de intercessão nos 14 bairros que compõem a Zona Oeste de Vitória da Conquista. Além de tudo isso, tenho o prazer de ser pastor da CEMAP, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Tenho família, tenho esposa, tenho filhos, e tem sido dias de guerra, porque o diabo está tentando nos tirar do lugar da oração, o diabo quer nos descontrolar, e aparecem guerras de todos os lados, na nossa saúde, guerras financeiras, guerra de pessoas que não entendem o propósito que Deus tem para a sua vida, perseguições, mas nós estamos firmes na presença de Deus, e eu quero que vocês continuem orando pela minha vida. A vocês do Facebook, muito obrigado. A vocês do YouTube, que Deus abençoe. Pessoal do Facebook e YouTube, me ajudem, por favor. Eu preciso alcançar 1000 inscritos. Pega aí o link eu posso até mandar para vocês, não sei se estou como mandar agora, Jadiel. Só depois. O link, mas nem precisa do link, você vai lá no YouTube, CEMAP Oficial, tudo com letra maiúscula, porque tem lá um com letra minúscula, tudo com letra maiúscula, CEMAP Oficial, e pega esse link, divulgue no WhatsApp dos seus amigos, colegas. Está faltando 100 e poucas pessoas para a gente alcançar 1000 inscritos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí agora, para que a gente alcance esses 1000, a fim de que saia essa transmissão ao vivo. Agora nós vamos pegar a transmissão que está sendo gravada aqui no YouTube, para depois lançar no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue dando graça à vida de vocês. Eu tenho prazer e alegria de estar perto de vocês. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor vos faça prosperar. E quero lembrar que toda quarta e todo domingo nós temos o programa Vivo, a televisão CEMAP, tá? Temos programa para jovens, programa para mulheres, programa para músicos e um programa geral com culto e muita palavra. Ontem mesmo a palavra foi sobre vivendo no lugar secreto de oração. E foi maravilhoso. Que Deus te abençoe. Jadiel, muito obrigado, Jadiel. Jadiel, meu candidato, pré-candidato já a vereador aqui em Vitória da Conquista, tem me ajudado muito, e homens como esse que nós precisamos nesse lugar para que o reino de Deus seja estabelecido. Sábado nós temos muito mais, faltam 2 aulas agora,
para finalizarmos Teologia do Novo Testamento. Você tem que comprar a revista para você responder as perguntas, para eu dar nota. Lembrando que o primeiro livro está lá na igreja, muita gente não pegou. O segundo livro vocês têm que trazer para a igreja para eu dar o visto. Até agora acho que só levaram 20 pessoas. Nós temos 150 alunos, irmãos. Então, estamos juntos, tá bom? Que Deus abençoe. Grande abraço. Beijo para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Bye, bye.